de conhecimentos pedagógicos aqui do Pedagogia Sem Fronteiras, ok? Hoje nós vamos trabalhar um quiz de conhecimentos pedagógicos, é uma ideia muito bacana aí desse projeto, tá certo? Onde nós vamos realizar diversas questões sobre diversos assuntos também, tá bom? Eu vou iniciar aqui colocando a apresentação. Vocês estão vendo a tela? Eu preciso que alguém ligue o áudio rapidinho só para me falar, porque aí eu... Sim? Sim, Sim? oi, Sim, oi. Ah, ótimo. A professora Andréia chegou. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou na correria aqui, né? Estou em outra aula. Estou passando aqui para dar boas-vindas a vocês. Boa noite, Kátia, Terezinha. A gente está começando hoje a nossa plataforma de quiz. Repara a cara da professora, não, viu, gente? Sem zero make, né? Hoje não deu tempo, não. Correria danada. E a gente está começando hoje a nossa plataforma de quiz. Como eu expliquei para vocês, né? Quem ainda não sabe, toda quarta-feira a gente vai estar corrigindo as 50 questões semanais que a gente vai colocar na plataforma sempre uma semana antes. Quem vai corrigir o quiz? Todos os professores do Pedagogia Sem Fronteiras. Então, é sempre um professor surpresa. Pode ser eu, pode ser o Jean, pode ser o Leandro Gabriel, pode ser o Afonso, qualquer professor. Ah, obrigada! Qualquer professor vai estar corrigindo o quiz. Nós somos uma equipe, todo mundo está bem atarefado, né? Graças a Deus, trabalhando bastante. Então, é aquele professor que conseguir atender vocês no dia, tá bom? E o professor Jean está inaugurando aí a nossa plataforma. Tem muita gente inscrita, porém, pessoal, sempre deixa para assistir depois, né? Então, a gente vai começando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já fizeram o quiz, eu já disponibilizei, vocês podem tirar dúvida com o Jean, tá bom? Quem quiser participar depois da plataforma paga, entre em contato comigo no meu privado, porque a maioria que está aqui já pagou, mas eu abri para alguns alunos para assistir nessa aula e já ter aquele gostinho de como vai ser o quiz. Nossa plataforma tem simulados, tem PDFs de livros, tem um monte de coisa bacana aí para vocês, tá bom? Então, professor Jean, a gente tem hora para começar, não tem para terminar, mas a ideia é ser bem objetivo mesmo, somente corrigir as questões, eles já fizeram, e qualquer dúvida, gente, ele vai abrir um momento para dúvidas, ou vocês levantam a mãozinha que ele vai atender vocês, tá bom? Professor, obrigada, viu, pela parceria. Eu que agradeço, Andréia. Um abraço. Abraço, Tchau, tchau, tchau. tchau, boa noite. Então, pessoal, como a professora Andréia mencionou, né, vamos iniciar aqui o nosso quiz de conhecimentos pedagógicos. Vou perguntar novamente se vocês estão vendo aí Tá a bom? tela. Pronto. sim, Estão vendo a tela, né? O nosso primeiro assunto, né, do quiz pedagógico é andragogia e EJA, tá? Que é educação de jovens e adultos. E aí nós começamos com uma questão da VUNESP, né, de 2019, que começa assim: em educação de jovens e adultos, teoria, prática e proposta por Moacir Gadotti, afirma que usualmente defina-se a educação de adultos por aquilo que ela não é. No entanto, o autor busca mostrar o outro lado, o que é a educação o que a educação de adultos é, ou pode ser, em si mesma, sendo necessário começar pela definição de alguns termos. Em relação ao analfabetismo, o autor entende que esse termo, traz consigo uma carga semântica pejorativa, ou seja, ruim, sendo preferível o termo não letramento. Aqui a gente já sabe que essa questão está incorreta, porque alfabetização e letramento são termos distintos, tá bom? B, é a expressão da pobreza, consequência inevitável de uma estrutura social injusta.
Olha só, Moacir Gadotti, ele faz uma crítica em relação a essa questão do analfabetismo, porque ela justamente está ligado a uma questão, muitas vezes, né, da pobreza, que é algo relacionado a uma estrutura social que é injusta, porque justamente o maior problema da educação de jovens e adultos é porque essas pessoas que não estão alfabetizadas, elas geralmente são de classes sociais mais baixas, né? Então, aqui a gente já encontra o nosso gabarito, letra B, mas vamos fazer as demais. C. Caracteriza-se pela competência de interpretar os símbolos da leitura e da escrita? Ao contrário, né? Então, essa questão aqui também está incorreta. Deve ser usado com cautela, pois designa situações excepcionais. Também essa alternativa está incorreta. E apresenta-se desatualizado, por não se tratar de questão afeta a realidade atual. Ao contrário, né? Hoje o Brasil ainda vivencia uma alta taxa de pessoas analfabetas. Então, essa questão aqui também está incorreta. Então, o gabarito da nossa questão 1, letra B. 2, também da VUNESP. Analise as assertivas acerca da andragogia e marque a alternativa correta. A andragogia é um modelo educacional inovador, destinado às crianças. Aqui já começa errado. Jovens e adultos, não. Tá? A andragogia é a ciência que estuda a educação de adultos. Então, aqui a criança não entra. Tá? Então, a 1 já está incorreta. 2, é caracterizada pela participação dos alunos, pela flexibilidade didática do professor e pelo foco no processo de aprendizagem, certíssimo. Dentro da andragogia, há uma flexibilização didática, porque leva em consideração, né, a realidade do aluno da EJA, e o foco é o processo da aprendizagem desse aluno. 3, a relação entre o professor e o aluno está pautada no diálogo, no respeito e na colaboração, certíssimo. Quando a gente fala de uma educação libertadora, que é voltada à educação de jovens e adultos, o diálogo está muito presente nessa relação aí. 4, o professor é considerado um facilitador da aprendizagem, e a ênfase está no conteúdo de ensino? Não, né? Não há ênfase no conteúdo dentro da andragogia. Então, o nosso gabarito tem que ser os itens 2 e 3, né? Então, vamos procurar aqui, letra B de bola. Estão corretas apenas as assertivas 2 e 3. Questão 3. Um grupo de jovens e adultos de uma comunidade carente solicitou informações em uma escola pública de ensino fundamental sobre o que assegurava a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para aqueles que não tiveram oportunidade de frequentar aulas ou não puderam continuar seus estudos. A pedagoga informou-lhes corretamente que poderiam matricular-se naquela escola. Aqui, a letra A. Aqueles que pudessem pagar uma mensalidade para frequentar as aulas? Não, né? Na escola pública não tem pagamento de mensalidade aí. Somente os maiores de 18 anos para a conclusão do ensino médio, olha só, se a escola era de ensino fundamental, então era a partir dos 15 anos, né? Porque o aluno da EJA, ele pode ser matriculado no ensino fundamental a partir dos 15 anos e no ensino médio a partir dos 18. A questão está falando de uma escola pública de ensino fundamental, né? Então, aqui também está incorreto. C, em turma apropriada, compatível com seus interesses, condições de vida e de trabalho. Olha aqui, essa alternativa está linda, né?
provavelmente ela é a correta, mas vamos olhar a D. Na modalidade de educação tecnológica, em cursos estruturados e organizados em etapas com terminalidade, essa questão aqui também está incorreta, porque a EJA até pode ser vinculada à educação profissional e tecnológica, mas não dentro desse contexto aqui. Então, a nossa alternativa correta é a letra C de casa, tá bom? 4. A LDB, promulgada em 1996, deu sequência à Constituição e estabeleceu a educação de jovens e adultos. De acordo com a lei, a educação de jovens e adultos é destinada àqueles que buscam profissionalização imediata a partir dos 14 anos de idade? Não, né? Essa aqui não é uma função da EJA. B, moram exclusivamente na zona rural e são maiores de 20 anos de idade? Também não, né? Eu já falei as idades e não é exclusivo só para quem mora na zona rural. C, não tiveram continuidade de estudos no ensino fundamental devido ao trabalho. Bom, e cadê a galera do ensino médio, né? Vamos lá na D agora. Não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. Então, aqui nós já achamos a letra correta, letra D de dado. A EJA ela é destinada àqueles que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos seus estudos no ensino fundamental e médio, tá bem? Sigamos aqui agora para uma questão da Quadrix. A EJA, integrada à educação profissional, deve abranger diversas categorias de formação profissional, podendo ser ofertada pelas escolas de educação profissional do DF. Para ofertar cursos de EJA integrados à educação profissional, professor, a EJA ela pode ser integrada à educação profissional? Pode, né? Então, até aqui está corretinho. Basta a unidade escolar solicitar autorização à coordenação regional de ensino. Vocês acham que quem autoriza aí, a oferta, né, desses cursos é a regional de ensino? É a coordenação regional de ensino? Nós sabemos que não é, tá bom? Quem autoriza, né, essa oferta de cursos de EJA integrados à educação profissional é o Conselho de Educação do DF, tá bom? Ele que vai autorizar, não é a Coordenação Regional de Ensino. O examinador quis confundir aí sua cabeça e colocou Coordenação Regional de Ensino, mas é o Conselho de Educação do Distrito Federal. Aí você anota aí no seu material, tá bem? 6. Ainda sobre esse assunto. Aos matriculados na EJA que estejam cursando o terceiro segmento, ele equivale ao ensino médio, tá? Primeiro segmento vai ser os anos iniciais, o segundo segmento vai ser os anos finais, e o terceiro segmento vai ser o ensino médio. Então, a EJA, né, do terceiro segmento, ela pode ser ofertado junto com um curso profissionalizante integrado? Pode, né? Então, essa questão aqui está correta, pode. A EJA pode ofertar, por exemplo, um curso técnico de administração, né? Então, o aluno ele vai sair com dupla habilitação, ele sai com o ensino médio completo e com o técnico, né, de administração, por exemplo. Então, pode sim. 7. Ainda sobre esse assunto. A formação inicial e continuada, que é o FIC, né, de trabalhadores, é um tipo de curso que pode ser ofertado em uma variedade de arranjos entre a educação profissional e a EJA. Essa questão aqui também está correta, tá? Esses cursos de formação inicial e continuada, por exemplo, né, auxiliar de recursos humanos,
E aí esse curso ele pode ser ofertado na forma à distância, ou presencial, ou semipresencial, né? E aí a gente está falando de uma educação profissional e da EJA, né? Duas modalidades aí juntas. Então, essa questão aqui também está correta. 8. Leia o trecho a seguir. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria, e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Esse trecho foi extraído lá da LDB no artigo 37. Com suporte nesse trecho, que versa sobre a EJA, marque a alternativa correta. Então, ele quer a correta. A. A trajetória de vida dos alunos que compõem a EJA não é marcada pela exclusão social? Ao contrário, né? Os alunos da EJA, eles têm um histórico de vida marcado pela exclusão social. Porque eu costumo falar, por exemplo, que quando o aluno ele não sabe ler e escrever, parece que ele é cego diante a sociedade, né? Ele não vai conseguir pegar um ônibus sozinho, ele não consegue olhar de forma independente algumas coisas no mercado, por exemplo, né? Então é como se houvesse uma cegueira social. Então é marcado sim por uma exclusão. Então, letra A a gente já sabe que está incorreta. B. A EJA, como espaço formador, não precisa levar em consideração que esses jovens e adultos vêm de múltiplos espaços de formadores e formadores. Olha só, claro que a gente precisa levar em consideração, né, de onde vêm os nossos alunos, né, esses espaços de formação e de não formação que eles tiveram, por exemplo. Então, a letra B também está incorreta. C. A reformulação da EJA não passa pelo processo de reconhecê-la como política pública? Também está incorreta. Quando a gente fala de exclusão social, a gente fala de mecanismos que precisam ser realizados para essas pessoas pararem de serem excluídas socialmente. E aí, a melhor ferramenta, né, para a gente acabar com essa exclusão é através de políticas públicas, né? Então, a reformulação da EJA, ela passa, sim, por um processo de reconhecimento de que a EJA também é uma política pública. D. Faz parte da função social da EJA garantir que os educandos tenham garantidos os direitos à educação, ao conhecimento, à cultura, à memória, à identidade, à formação e ao desenvolvimento pleno. Aqui a gente já achou a nossa alternativa correta, tá bom? Então a 8 é gabarito, letra D de dado. Vamos à 9 agora. As aprendizagens do aluno da EJA devem basear-se em um currículo padronizado? Não, né? O currículo aqui deve ser um currículo aberto, integrador, né? Porque a gente precisa levar em consideração a realidade do nosso aluno de modo a garantir um processo homogêneo, né, de escolarização, também não, né? Os processos de escolarização, eles são heterogêneos, porque cada ser vai aprender de uma forma, né? Então, esse item aqui está errado. 9 está errado. 10. Considerando os métodos, as estratégias e as concepções de avaliação utilizados nos processos de ensino e aprendizagem, julgue o próximo item. As estratégias didáticas da IJA devem considerar a andragogia. Até aqui está ok? Está. Bom, então, quando a gente fala de EJA, a gente fala de andragogia, que prioriza o trabalho com os saberes massificados pelo currículo ideal, né? Existe um currículo ideal na EJA?
Não há um currículo ideal, por quê? Dentro da EJA há uma grande flexibilização curricular, principalmente devido à heterogeneidade que existe, né, nessa modalidade de ensino. Quem já atuou na EJA sabe, né, o quanto é complicado você trabalhar em turmas de EJA, porque os alunos, eles têm diversos níveis, né, e aí eu não falo só de nível relacionado a conceitos, nível de aprendizagem, mas a cultura de cada um é muito diferente também, né, então, não há um currículo ideal dentro da EJA. Então, a 10 também estará incorreta, tá bom? E aí está o nosso gabarito. E agora eu vou voltar aqui para o chat para ver se vocês têm alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida aqui sobre esse assunto. Tá tudo ok? Coloquem no chat, se vocês puderem colocar aí um joinha. Que bom, alguns já posicionaram aí. Alguém tem dúvida sobre a EJA? Sobre a andragogia? Tá tranquilo as questões? Então, vamos ao próximo assunto, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos falar sobre didática. Bom, eu já trago para vocês uma questão do CESP, tá bem? Que fala sobre esse assunto, então vamos lá. Então, a gente saiu da caixinha andragogia e EJA, e agora nós vamos para a didática. Questão 1. Julgue o próximo item relativo à didática, formação de professores e tendências pedagógicas na educação. Então, ele está falando de várias coisas numa mesma questão. Vamos lá. Nas tendências pedagógicas liberais, como a renovada não diretiva, a escolanovista e a tecnicista, predomina a abordagem voltada à liberdade e aos interesses individuais na sociedade. Essa questão aqui, ela está certa, tá bom? E por que que ela está certa? Dentro da concepção liberal, né, há um predomínio de uma liberdade, tá? Mas essa liberdade é voltada à liberdade econômica, ao liberalismo econômico, sempre pensando nos interesses individuais de quem comanda aí aquela sociedade, tá bem? Então, a questão está de acordo com a tendência pedagógica liberal. Mas, professor, está faltando aí a tendência tradicional, né? Olha só, o item, ele omitiu a tendência tradicional, mas ele não restringiu a tendência pedagógica liberal a somente essas outras tendências, né? Ó, ele não colocou aqui nas tendências pedagógicas liberais somente a renovada não diretiva, a escolanovista e a tecnicista. Se ele tivesse colocado somente, aí a questão estaria incorreta, porque nós sabemos que as tendências pedagógicas, elas são divididas em dois grandes grupos, né? As tendências liberais e as progressistas. E aí, dentro das liberais, nós temos a tradicional, a progressivista ou escolanovista, né? A não diretiva e a tecnicista. Então, a questão está certa porque ela, além de não ter restringido, há realmente, né, essa abordagem voltada à liberdade e aos interesses individuais da sociedade, tá? Ou na sociedade. Então, o item está correto. 2. A didática estuda os processos de ensino, a fim de formular diretrizes orientadoras da atividade profissional dos professores. Certíssimo, tá? A didática, ela tem como estudo, né, enquanto processo, estudar aí os processos que se desenvolvem no ensino, né? E dentro dessa perspectiva do ensino,
há a questão de formulação de diretrizes que vão orientar aí a prática profissional dos professores. Então, essa questão também está correta. 3. A formulação de diretrizes orientadoras do trabalho docente independe, olha só, independe das teorias educacionais. Opa, não independe, né? Quando a gente vai formular diretrizes que vão orientar o trabalho docente, é claro que por trás dessa formulação há uma teoria educacional como plano de fundo. Então, se eu sou um professor tradicional, se eu formular, né, diretrizes para a minha atuação docente, é claro que essas diretrizes serão baseadas numa perspectiva tradicional. Então, então depende, né? Essas diretrizes dependem dessas teorias. Então, o item aí vai estar incorreto, porque ele fala que independe. Na verdade, depende, tá? 4. A sequência didática envolve uma forma de organização da atividade de sala de aula que se aplica a diferentes conteúdos. Tá tranquilo aqui, né? Essa questão está certa. Dentro da sequência didática, eu posso trabalhar aí diversos conteúdos dentro de uma mesma sequência. Então, o item está correto. 5. A sequência didática consiste em uma ordenação articulada de atividades educacionais, que define a prática docente, certinho também, né? Dentro da sequência, ó, sequência, ordem, né? Há uma ordenação aí, uma sequência, e essa sequência é uma sequência articulada das atividades que são é, definidas aí pelo professor. Então, a questão 5 está correta. 6. Na abordagem tradicional, o conhecimento é considerado uma construção contínua, na qual a mudança de comportamento configura a construção de uma nova aprendizagem. Essa questão está certa ou errada, né? Essa questão ela vai estar errada. Por quê, professor? Quando a gente fala de mudança de comportamento, né, nós estamos falando de uma abordagem comportamental, ambientalista, que é pregada lá no tecnicismo, não é na abordagem tradicional, tá? É dentro do tecnicismo. Então, a questão 6 está errada. 7. Considere que, após avaliar que a pesquisa não tenha sido desenvolvida por falta de motivação interna, o professor tenha sugerido à direção uma reunião com os pais a fim de tratar do assunto. Nesse caso, a interpretação do professor e a busca do diálogo com a mediação dos pais e da direção estão de acordo com a tendência liberal renovada progressivista. Olha só, quando a gente fala de tendência liberal renovada progressivista, a gente tem que pensar que o aluno é um ser ativo, né? Então, veja bem, quando o professor percebeu que a falta, né, de desenvolvimento da pesquisa era, na verdade, uma falta de motivação interna, ele deveria ter feito, dentro dessa perspectiva progressivista, alguma atividade, né, junto ao aluno, mas ele procurou quem? Os pais e a direção para resolver o problema. E aí ele deixou de lado o aluno. Se ele deixou de lado o aluno, nós não estamos falando mais de uma tendência progressivista,
tá? Aqui ele foi procurar instâncias maiores, né? Os pais, a direção. Então, está mais ligado a uma questão tradicional. Ah, professor, e essa questão do diálogo aqui, né? Essa questão do diálogo até pode estar ligada a essa concepção progressivista, apesar de que, quando a gente fala de diálogo, a gente fala principalmente da tendência libertadora, né, de Paulo Freire. Então, na verdade, essa questão ela quis encher um monte de linguiça para confundir o candidato, tá? Então, essa questão aqui vai estar incorreta. 8. Em relação à didática, é incorreto afirmar. Então, todas as questões estão certas, menos uma. A. Contribui para transformar a prática pedagógica da escola ao desenvolver a compreensão articulada entre os conteúdos a serem ensinados e as práticas sociais, né? O item está correto. Lembrando que ele está pedindo a incorreta. B. Não compete refletir acerca dos objetivos sociopolíticos e pedagógicos ao selecionar os conteúdos e métodos de ensino. Aqui a gente já acha o nosso item correto. Olha só. Quando a gente vai selecionar os conteúdos e os métodos de ensino, né, tem que haver uma reflexão, né, acerca de quais objetivos nós temos no âmbito social, político e pedagógico. Então, claro que cabe, né, a nós refletirmos sobre essa associação entre conteúdo, método e objetivo. Tá? Então, o item aqui está incorreto. C. Realiza-se por meio de ação consciente, intencional e planejada no processo de formação humana, estabelecendo-se objetivos e critérios socialmente determinados. Certíssimo, né? A atuação docente, ela não deve ser uma atuação espontânea, né? Inconsciente, não intencional ou não planejada. Né? A ação didática, ela tem que ser consciente, intencional e planejada. Então, o item está correto. D. Sua finalidade é converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. Certíssimo também. Aqui o item está falando sobre a transposição didática, né? Transposição didática é eu pegar esse saber objetivo científico e tornar um saber assimilável pelo meu aluno, um saber pedagógico. Então, cabe à didática também essa finalidade, em converter, né, em transpor esses conhecimentos objetivos em conhecimentos assimiláveis, ensináveis, tá bem? Então, o gabarito da 8 é letra B, porque essa questão está incorreta. 9. Existe uma distância entre o saber escolar e o conhecimento que o aluno possui. A transposição didática, acabei de falar sobre isso. A transposição didática expressa bem o que ocorre com os saberes a serem ensinados na escola. Há uma passagem da cultura extraescolar ao currículo formal, do currículo formal ao currículo real e do currículo real à aprendizagem efetiva dos alunos. Essa passagem acontece quando o professor realiza um processo de mediação dos conhecimentos, B, uma avaliação dos conteúdos, C, um diagnóstico dos estudantes, ou D, uma regulação das aulas. Olha só, quando eu transformo esse saber objetivo, né, que é esse saber científico, em um saber ensinável, eu estou fazendo a mediação dos conhecimentos,
né, que sai de um currículo formal, né, e depois passa por um currículo real. Professor, o que que é currículo formal e o que que é currículo real? Currículo formal é aquele currículo prescrito, determinado, né, pelos sistemas de ensino. O real é aquele currículo que efetivamente eu trabalho em sala de aula. Então, quando a gente vai fazendo essas passagens, né, a gente sai de um currículo formal para um currículo real, a gente está fazendo a mediação dos conhecimentos. Então, a questão 9 é letra A de amor, tá bem? E 10, de acordo com a metodologia de ensino aberto, o professor deve procurar desenvolver ações problematizadoras voltadas para a ação participativa e interacionista. Certíssima essa questão, né? Se a gente está falando de uma metodologia aberta, a gente está falando de uma perspectiva interacionista, né? Onde percebe que é só através, né, da mediação entre o sujeito e o objeto que vai haver aí a emancipação desse sujeito através de ações que são problematizadoras. Então, o item está correto. E aqui temos o nosso gabarito, tá bem? Deixa eu voltar aqui o chat. Pessoal, tá tudo ok? Antes de eu entrar para o próximo assunto, se estiver tudo ok, deem um joinha. Ok. A Cristiane colocou assim: define ou orienta? Qual questão que você está falando, Cristiane? Que aí eu volto lá. Cristiane, a 5. Também fiquei com a mesma dúvida que ela. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. A sequência didática consiste em uma ordenação articulada de atividades educacionais que define a prática. Olha só, define a prática porque a gente chega, né, em sala de aula com um planejamento já pré-estabelecido, pré-definido, tá bom? Se tivesse orienta também, estaria correto. Tá? Mas nesse contexto é porque quando a gente fala de sequência didática, a gente está falando de planejamento de ensino, de planejamento de aula. E por esses planejamentos, né, predeterminarem, pré-definirem a nossa prática por a gente ter objetivos pré-estabelecidos, então o item não fica incorreto por conta dessa expressão define, tá bom? Mas é por esse motivo aí. Deu para compreender? Tá ok. Então, nós vamos passar agora para o próximo assunto. Agora nós vamos falar sobre os componentes do processo de ensino e aprendizagem, né? Que também estão ligados à questão da didática aí. Bom, a questão 1 começa assim. Ainda de acordo com Moran, alguns componentes são fundamentais para o sucesso da aprendizagem, exceto. Então, todos os itens estão corretos, menos uma aí, né? Ele está pedindo a incorreta. A. Atividades que não combinam percursos pessoais e profissionais com participação em grupos. Olha só, quando a gente fala, né, de sucesso da aprendizagem, de componentes que são fundamentais dentro do processo ensino e aprendizagem,
a gente tem que levar em consideração a bagagem, o percurso, né? Tanto do aluno quanto do professor, né? Então, esse item eu já sei que ele vai estar incorreto, tá? Mas vamos lá olhar as demais. Ó, criação de desafios é algo bacana? Sim, né? É algo importante. Jogos que realmente trazem as competências necessárias para cada etapa? Também. Os jogos, eles devem levar em consideração aí as etapas, né? Jogos que oferecem recompensas estimulantes, né? Quando há um reforço aí, que estimula a aprendizagem do aluno, geralmente isso faz com que ele participe de forma mais ativa, né? Dentro da atividade aí. Então, também é algo bacana. E atividades que reconhecem cada aluno e ao mesmo tempo, né? A gente também deve reconhecer, né, cada aluno e o tempo de cada um. Então, o item que está realmente incorreto é a letra A, tá bom? Então, a letra A está incorreta. Questão 2. Estimular a autonomia do aluno e seu protagonismo no processo de ensino-aprendizagem, baseando as ações pedagógicas em atividades que envolvam novas tecnologias, projetos, problemas ou simulações de situações reais, corresponde à utilização de metodologias. Olha só, essa questão, nesse enunciado, ela traz palavras-chave de uma metodologia, né? Então, quando a gente fala de autonomia, protagonismo, né? Ações que envolvam tecnologias, projetos, problemas ou simulações, né, de situações reais. Quando a gente fala dessas expressões, a gente está falando de uma metodologia ativa, tá? Ela é ativa justamente porque ela coloca o aluno no centro do processo educativo. Ele é autônomo, ele é protagonista. Então, o nosso gabarito aqui da questão 2 é letra A de amor. 3. Acerca do uso dos recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem, leia as afirmativas. Então, vamos lendo e colocando se está certo ou errado. Os recursos didáticos pedagógicos são componentes do ambiente educacional estimuladores do educando. Então, esses recursos, eles estimulam aí o educando, facilitando e enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, aqui está certinho, né? Não tem nada de errado aqui. 2. Algumas coisas que se encontram no ambiente, algumas coisas que se encontram no ambiente onde ocorre o processo ensino e aprendizagem pode se transformar em um ótimo recurso didático, desde que utilizado de forma adequada. Olha só, esse item, né, está mostrando que o professor ele está chegando ali de forma espontânea, né? Então, eu vou pegando coisas ali dentro da minha sala e isso vai ser um recurso didático, né? Ele não escolhe esse recurso didático antes no seu planejamento, né? Quando ele faz isso, né, ele está tomando uma postura espontânea, não intencional, porque para ser intencional era para estar no planejamento. Então, esse item aqui vai estar incorreto, tá? E aí esse item ele é até polêmico, porque na prática, né, a gente acaba fazendo muito isso, né? A gente vai vendo ali o que ocorre em sala de aula, as coisas que a gente tem em sala de aula e tenta usar ali como recurso didático. Só que para fins de prova, a gente não deve levar isso, né, para o nosso certame,
porque a gente tem que usar o recurso didático através de um planejamento pré-estabelecido, né? Então, o item 2 vai estar incorreto. 3. Os recursos didáticos, né, é todo material utilizado como auxílio no ensino e aprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado pelo professor aos seus alunos. Então, olha aqui, aqui já houve, né, a seleção do material, né, porque aqui, ó, o professor propôs, né, para aplicar para esses alunos. Então, esse item vai estar correto, tá bem? 4. Os recursos didáticos compreendem uma diversidade de instrumentos e métodos pedagógicos que são utilizados como suporte experimental no desenvolvimento das aulas e na organização do processo de ensino e aprendizagem. Questão certinha também. E 5, o sucesso dos recursos didáticos empregados nas salas de aula se deve ao fato de ser mais fácil e atrativo para os educandos lidar com os conteúdos. Então, quando o conteúdo ele se torna mais fácil, né, mais atrativo, isso quer dizer que esse recurso didático ele foi empregado de forma eficiente, né? Então, a questão 5 também está correta. Então, está correto apenas o que se apresenta em. Nós vimos que só a 2 vai estar incorreta. Vamos procurar, então, aqui. Aqui, letra E, né? 1, 3, 4 e 5 estão corretas. Vamos a 4 agora. Sobre os vários tipos e níveis de planejamento, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O planejamento curricular é o de maior abrangência. Opa, né? A gente já sabe que o planejamento curricular não é o de maior abrangência. O de maior abrangência vai ser o planejamento educacional. Tá? Ele é um macro. Então, aqui a gente já sabe que está errado. Ó. Correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou municipal, incorpora e reflete as grandes políticas, né? Vocês vão trocar aqui por planejamento educacional. B. O planejamento escolar é a atividade que envolve o processo de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Essa questão aqui eu já sei que ela está correta, tá? Ela está perfeita com o conceito de planejamento escolar. Professor, dê um exemplo, por favor, de planejamento escolar. Vocês podem colocar aí o PPP, tá? Dentro do PPP, ajustamente, opa, coloquei um R aqui, ajustamente esse processo de reflexão, né? De decisões que são tomadas no âmbito da escola, né, em relação ao seu funcionamento, a sua proposta pedagógica, né, que é o PPP. Então, a B está correta. C. O planejamento de aula envolve a organização das ações dos educadores durante o processo de ensino, integrando professores, coordenadores e alunos na elaboração de uma proposta de ensino, que será projetada para o ano letivo e constantemente avaliada. Aqui a gente está falando do planejamento de ensino, tá? Porque o plano de aula é aquele plano para uma aula, né? Não é para o ano todo. Então, aqui esse item vai estar incorreto. Letra D. Planejamento educacional
é a organização da dinâmica escolar. Aqui a gente já sabe que está errado. Se está falando da organização escolar, não é o planejamento educacional, porque o planejamento educacional, ele é macro, né? Então, aqui a gente já sabe que está incorreto. E o planejamento de ensino organiza ações referentes ao trabalho na sala de aula. Então, falou da sala de aula, nós estamos falando do plano de aula, né? É o que, é o que o professor prepara para o desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos, coerentemente articulado com o planejamento curricular, com o planejamento escolar e com o planejamento de ensino. Então, aqui a gente já sabe que a questão está incorreta, porque ela repetiu também planejamento de ensino duas vezes. Tá? Aqui vai ser o conceito de plano de aula. Então, o gabarito da 4 é letra B de bola. 5. Professor, Oi, e esse da letra D, qual o planejamento? Se trata de qual? deixa eu olhar aqui. Planejamento educacional é a organização da dinâmica escolar. É um instrumento que sistematiza as ações escolares do espaço físico e a avaliação da aprendizagem. Está mais ligado ao planejamento escolar, tá? Obrigada. Por nada. Então, vamos agora a 5. 5, na visão construtivista, a habilidade didática deve ser plenamente favorecida, em detrimento da competência disciplinar. Olha só, essa palavra detrimento significa prejuízo. O CESP adora, né, que é o Sebrasp, adora colocar essa palavra aí nas suas provas, né? Na visão construtivista, tanto a habilidade didática quanto a competência disciplinar, os conteúdos aí, devem ser favorecidos, tá? Então, não há um prejuízo aí em relação a essa questão disciplinar, né, dos conteúdos da disciplina. Então, essa questão vai estar incorreta, tá bem? 6. Leia as proposições a seguir, atribuindo-lhes valores verdadeiro ou falso no que se refere às sequências didáticas. Então, mais uma questão que fala sobre sequências didáticas. Referem-se a uma maneira de encadear e articular diferentes atividades ao longo e ao decorrer de uma unidade didática, né? Certinho. Próximo item. Indicam também a função presente em cada uma das atividades presentes na construção do conhecimento, né? Certinho também. Podem sinalizar a função da aprendizagem de diferentes conteúdos. Perfeito, né? E as sequências didáticas, elas vão avaliar se há ou não, uma pertinência em cada uma das atividades. Né? A gente vai, ao longo do tempo, vai verificando se aquela atividade é pertinente ou não. Então, V também. Então, o nosso gabarito assinale a alternativa que apresente, respectivamente, a sequência correta. Então, todas estão corretas, né? Aqui já tinha até um xizinho, ter sido erro. Nosso gabarito, letra A de amor, tá? Questão 7. Na educação popular, os saberes dos educandos são transformados em conteúdos primordiais para o processo de aprendizagem. Ou seja, a bagagem do meu aluno, né, a cultura que ele tem, são transformados em conteúdos que serão primordiais para o processo ensino e aprendizagem. O item está correto, né? Então, 7, correto. 8. A estratégia de ensino denominada aula invertida, né, ou sala de aula invertida,
consiste basicamente na resolução antecipada dos exercícios propostos no material didático. Olha só, a gente não pode resumir, né, a metodologia de sala de aula invertida apenas, né, aqui, ó, basicamente na resolução antecipada de exercícios, porque o conceito é mais amplo. Dentro da sala de aula invertida, o professor apresenta um conteúdo, né? Esse aluno, em casa, ele vai buscar informações, conceitos, construir o seu conhecimento de forma autônoma, e depois, quando ele volta para a sala de aula, o professor, né, vai mediar esses conhecimentos aí junto com o aluno. Então, quando a gente fala de sala de aula invertida, a gente não pode falar que isso consiste apenas, né, basicamente, na resolução antecipada de exercícios. Então, a questão vai estar incorreta. 9. Sobre as estratégias pedagógicas para a escolarização de alunos com deficiência intelectual, é correto afirmar que a. As estratégias pedagógicas que mais contribuem para o êxito na escolarização do aluno com deficiência intelectual são aquelas com base no treinamento de funções motoras e cognitivas simples, né? As estratégias pedagógicas dentro da educação especial, ela não pode ser baseada no treinamento, né? E num treinamento de funções motoras e cognitivas, porque as estratégias, elas são bem mais amplas, né? Principalmente no trabalho com o aluno com deficiência intelectual. Então, letra A, a gente já sabe que está incorreta. B. A intervenção pedagógica com alunos com deficiência intelectual deve ser pautadas em atividades lúdicas, com o objetivo de mantê-los entretidos. Então, eu vou aplicar atividades lúdicas para eles ficarem quietinhos ali, já que tais alunos apresentam acentuada dificuldade de acompanhar o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Mesmo com as dificuldades que eles possuem, né, eles têm capacidade para desenvolverem atividades acadêmicas. Então, essa questão está incorreta duas vezes. C. Considerando que não há ajuda técnica específica para a deficiência intelectual, opa, já começa errado, né? Claro que há. Há vários documentos, artigos, né, que auxiliam aí o trabalho com o aluno com deficiência intelectual. Então, essa questão aqui já começa errada. A escolarização de alunos com esse diagnóstico na escola regular fica inviabilizada? Não, né? A gente não pode pensar dessa forma aqui. Então, questão C, letra C também está incorreta. D. Tanto o trabalho pedagógico em sala de aula comum, quanto o atendimento educacional especializado, lembrando que o atendimento educacional especializado, ele vai ter um caráter suplementar e complementar, tá? Na escolarização do aluno. Para tais alunos, devem priorizar o desenvolvimento e a superação de seus limites intelectuais, dentro das suas possibilidades e de seu contexto educacional. Perfeito, né? Essa questão aqui fala que há, né, um trabalho articulado aí entre a sala de aula comum, o atendimento educacional especializado. A gente deve superar as limitações, né, desse aluno e, dentro do possível, fazer com que ele esteja participando desse processo aí no contexto educacional. Então, a questão D está correta, já encontramos o nosso gabarito. E o aluno com deficiência intelectual que frequenta o atendimento educacional especializado pode ser dispensado da frequência à classe comum do ensino regular? Óbvio que não, né? A classe comum e o atendimento educacional especializado, eles se complementam, eles se suplementam. Então,
Se o aluno frequenta o atendimento educacional especializado, ele também precisa frequentar a classe comum. E lembrando que esse atendimento, ele sempre vai ser no contraturno, tá? Então, o nosso gabarito é letra D de dado. E chegamos à última questão, né, desse assunto aqui. Vamos lá, a 10. A 10 fala que a adoção de recursos didáticos pelo professor de maneira espontânea e algumas vezes até improvisada é essencial para melhorar a abordagem do conteúdo pelo público-alvo. Aqui a gente já sabe que está errado, porque o trabalho do professor sempre vai ser intencional, né, e nunca improvisado, espontâneo. E aí a questão ainda continua, que garante a eficiência desse método no processo de ensino e aprendizagem? Não, né? Então, questão 10 está incorreta. Aí está o nosso gabarito. Deixa eu entrar aqui no chat para ver. Vamos olhar aqui. 5 também fiquei com a mesma dúvida, ok, no gabarito, a 2 está a letra E. Deixa eu ver aqui. A 2 está a letra... Aqui, Graça, eu tô aqui no gabarito e aqui a 2 está a letra A. Será que é o seu gabarito que está com erro aí? Deixa eu ir aqui. A 2 tem que ser letra A, tá? Se tiver letra E, tá errado. Porque a 2 é letra A. Ah, sim, Graça, tá bom. Então, vamos... Aqui está o gabarito. Vamos ao próximo assunto, né? Nosso próximo assunto é a avaliação da aprendizagem institucional e de larga escala, tá? Vamos então. 1. Tratar de avaliação é falar de concepção de ensino e aprendizagem. A maneira como o professor vê o seu aluno e como compreende os processos de aprender e ensinar interfere diretamente no modo como avalia e nos usos que faz de seus resultados. O conceito geral de avaliação envolve medida, levantamento e julgamento de dados para a tomada de decisão. Existem diferentes dimensões de avaliação, todas envolvidas pela tomada de decisão. Considerando o exposto e as avaliações citadas a seguir, relacione-as adequadamente com as afirmativas apresentadas. Então, vamos lá. Aí aqui tem, né, a sequência 1 para avaliação em larga escala, 2 para avaliação institucional, 3 para avaliação na sala de aula e 4 para avaliação de projetos. Vamos, então, colocar aqui. Ó, a primeira, analisa a escola, reúne dados e avalia as condições e os caminhos que estão sendo percorridos pela instituição. Esse tipo de avaliação exige a participação de todos. Esse vai ser o conceito de avaliação institucional, tá? Quando a gente fala de avaliar as condições da escola, né, os caminhos que essa escola está percorrendo, participação de todos, porque aí vai envolver todos os segmentos. Nós estamos falando da avaliação institucional, tá bem? Próximo. Por possuírem prazo de início e término, com metas e recursos definidos, são avaliados em situações específicas para compreender o alcance ou a qualidade do programa. Então, aqui eu já sei que ele está falando dos projetos, tá? Da avaliação por projetos. Por quê? A gente utiliza a avaliação por projetos em situações específicas,
tá? E quando a gente trabalha com projeto, a gente tem início e término, tá? Então, aqui vai ser a avaliação por projetos. Deixa eu ir colocando os números. Avaliação institucional 2, avaliação por projetos 4. Aí vamos lá, aí falta larga escala, que é a 1, e 3, avaliação na sala de aula. Então, vamos aqui. Analisa o contexto e as condições de trabalho. Considera o aluno individualmente e as circunstâncias que o envolvem. Falou de aluno, a gente está falando da avaliação das aprendizagens, tá? Então, aprendizagens aqui. É baseada na relação professor-aluno e permite identificar as dificuldades e corrigi-las no processo, né? Então, a gente está falando da avaliação daqui dentro da sala de aula, que é a 3. Então, a próxima só pode ser a avaliação em larga escala, né? Que é a 1. Utilizada para avaliar o sistema são as avaliações externas, tais como Prova Brasil, Provinha Brasil, Enem, o ANA, a ANA, né? Seus dados podem ser utilizados na escola como material para identificar as dificuldades no processo, verificar a qualidade do ensino, reorientá-los para os anos subsequentes e etc. Então, a nossa sequência vai ser 2, 4, 3, 1. Então, o nosso gabarito será a letra C de casa, tá bom? 2. Freitas propõe uma forma alternativa de lidar com a avaliação da qualidade da educação, ofertada pelas escolas públicas. Esta forma, denominada pelo autor de qualidade, negociada, constitui-se. Ó, quando a gente fala de qualidade negociada, a gente está falando automaticamente que Estado, se você quer uma educação de qualidade, me dê condições, tá? Então, qualidade negociada é isso, né? Eu vou fazer um negócio aí com uma negociação com o Estado. Estado, se você quer uma educação de qualidade, me dê condições. Então, eu preciso procurar a alternativa que fala sobre isso, tá bom? Então, a qualidade negociada constitui-se em um modelo de avaliação que desvincula os resultados das avaliações em larga escala de rede de ensino, a avaliação institucional e da sala de aula. Não tem nada a ver com esse conceito de qualidade negociada empregada por Freitas, tá? B. Modelo de melhoria da eficiência da proposta pedagógica, aplicação de avaliações de larga escala, no âmbito federal ou estadual, e da exposição dos resultados de cada escola à sociedade. Também não está de acordo com o que eu acabei de falar. C. Projeto que dá acesso e garante a permanência das camadas populares do interior da escola e, no entanto, trabalha em condições pedagógicas e sociais que favorecem o desempenho escolar efetivo de poucos. Também não está de acordo com o que eu acabei de falar. D. Projeto a favor das políticas públicas, que tem como foco a eliminação da reprovação, porque nem toda reprovação se dá por causas políticas, considerando que há reprovações também por motivos pedagógicos. Esse item só encheu linguiça, né? Então, só pode ser a letra E, né? Então, vamos lá. Modelo baseado na mobilização de toda a comunidade escolar, comprometida com resultados positivos. Então, ó, Estado, se você quer qualidade, você tem que dar condições. E, ao mesmo tempo, exige, ó, do poder público as condições. Palavrinha-chave aqui, para que a instituição possa alcançar tais resultados. Então, nós já achamos o nosso item correto, tá? Então, a questão 2, o item é letra E, tá bem?
3. A avaliação escolar tem exigido muito mais do professor, que pouco a pouco vai tomando consciência de sua importância e procura compreendê-la como um processo que imprime dinamismo ao trabalho escolar. Atento ao que se diz sobre alguns instrumentos de avaliação na escola e assinale com V ou F, né? Vamos lá. Primeiro item. A observação é um elemento dispensável no processo de avaliação? Opa, é um elemento indispensável, né? Então, aqui está errado. Próximo. A avaliação cooperativa é uma avaliação realizada durante o desenvolvimento, conclusão e apresentação de um trabalho em grupo. Então, a avaliação cooperativa, que é a cooperação entre os pares, ela é realizada durante o desenvolvimento, a conclusão e a apresentação de um trabalho em grupo, que está certo, né? Então, FV. Próximo. Fichas de observações podem ser usadas na avaliação contínua e permanente? Sim, né? As fichas de observações, elas podem ser usadas nessa avaliação formativa, contínua, né? Então, vê aqui. Então, já foi F, né? F, V e V. Aqui a gente já sabe, então, nossa alternativa, né? Que é a letra D. Vamos lá, próximo. A autoavaliação não deve ser muito utilizada, pois não apresenta grande valor educativo. Opa, né? Aqui está incorreto, porque a autoavaliação é um elemento também dentro da avaliação muito importante, porque ela coloca o aluno aí como um ser ativo dentro do processo avaliativo. Então, o nosso gabarito será a letra D de dado, tá bem? Então, 3, letra D. 4. O conceito de avaliação diagnóstica. Então, agora nós vamos falar da avaliação diagnóstica. Condiz com a ideia de realizar com os alunos uma análise de conhecimentos cumulativos. Quando a gente está falando de avaliação diagnóstica, a gente está falando de algo prévio, né? Prévio, que acontece aí antes. Então, a gente precisa encontrar a expressão que fala que isso é prévio, né? Então, é cumulativo? Não, né? É compensatório? Não, né? É prévia? Olha aqui a alternativa correta. Sim, né? A avaliação diagnóstica é uma análise do conhecimento prévio. O que que meu aluno sabe, né? O que que ele tem de bagagem aí antes de eu iniciar determinado conteúdo. Então, 4 será a letra C de casa. 5. Marque V ou F nas afirmativas abaixo sobre a avaliação escolar. A avaliação escolar como prova objetiva, por exemplo, né, é obrigatória na escola, né? Essa avaliação objetiva, ela vai ser obrigatória, né? A gente sabe que não há nenhum documento que fale dessa obrigatoriedade, né? A avaliação, se mal, pode ajudar a prejudicar o aluno, né? Se essa avaliação for mal empregada, ela pode prejudicar o aluno, né? Então, aqui está certo. E a próxima, a avaliação não serve para orientar alunos e professores? Claro que não, né? Claro que ela serve. Então, o nosso gabarito aí será FVF, né? Que a ordem correta é a letra D, tá bem? Então, letra D. 6. As concepções de sociedade e educação que o educador constrói ao longo da sua formação e da sua prática
interferem diretamente na sua maneira de ensinar e avaliar seus alunos. Assim, quando pratica a avaliação, vinculando ao processo de ensino e aprendizagem, ao planejamento escolar, ao currículo e aos objetivos educacionais que se deseja atingir, com vistas ao pleno desenvolvimento do educando, diz-se que essa avaliação tem um caráter predominantemente classificatório? Não, né? Quando a gente visa aí o pleno desenvolvimento do educando, a gente não está falando de uma avaliação classificatória, né? Controladora, também não, tá bom? Formativa, sim, né? Quando a gente fala de avaliação formativa, a gente está falando aí de uma autorregulação, né, dentro do contexto escolar, visando o pleno desenvolvimento do educando, associando esse processo de ensino e aprendizagem ao planejamento, ao currículo, aos objetivos, né? Então, 6 é letra C de casa. Quantitativo e somativo também não. E aqui são até termos sinônimos, tá? Professor, qual a resposta da número 5, por favor? 5, só um minutinho aqui. 5 é letra D, de dado. Obrigada. Nada. 6, 7. Vamos lá. 7. Dados os tipos de avaliação. 1. Avaliação diagnóstica. 2. Avaliação formativa. 3. Avaliação de controle. E dados conceitos. Então, ele vai querer associar aí, tá? A essas avaliações, a esses conceitos. A. Analisa o conjunto para saber se o objetivo educacional foi alcançado. Então, vai analisar aí o conjunto de um todo para ver se o estudante alcançou os objetivos. Aqui, eu já sei qual é, tá? Mas aí eu vou ler as demais só para a gente fazer juntos. B. Tem o objetivo de analisar o ponto e partida, ou seja, o que o aluno já conhece. A gente já sabe aqui também, né? Esse conhecimento prévio que ele tem. Nós sabemos que é a avaliação diagnóstica, né? E C, acontece durante o processo. Falou que acontece durante, nós estamos falando de uma avaliação formativa, né? Objetivando corrigir caminhos tomados, né? São os feedbacks aí, principalmente no que tange ao método de ensino. Então, aqui vai ser 2. Então, a A vai ser 3, que é a avaliação de controle. A B será 1 e a C será 2. Vamos procurar, então, aí o item correto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Começa pelo 1, né? O 1 vai ser B. 2. A 2 será C. E 3A, né? Então, o nosso gabarito vai ser a letra, só confirmando aqui, letra C, né? 1B, 2C e 3A, tá bom? 8. Sobre a avaliação da aprendizagem na visão crítica, assinale a afirmativa incorreta. Então, todas estão corretas, menos 1. A avaliação na visão crítica ajuda a tornar mais claros os objetivos que o professor quer atingir e possibilita a revisão do plano de ensino, certinho. B. Visa diagnosticar como a escola e o professor estão contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos alunos. Também está correta aí. C. Deve ser preponderantemente qualitativa, pois toda situação de prova escrita leva à ansiedade,
à inibição e ao cerceamento do crescimento profissional, fazendo uma crítica, né, à prova escrita, mas a gente não pode generalizar dessa forma, falando que a prova escrita, ela sempre vai levar à ansiedade, à inibição, né, a essa falta aí de crescimento pessoal, então, a incorreta vai ser a C de casa. D, deve estar articuladas aos objetivos, conteúdos e métodos expressos no plano de ensino. Certinho. Tá? Então, o 8 também está certo. Nosso gabarito vai ser letra C. 9. A respeito de avaliação da aprendizagem de aspectos a ela relacionados, assinale a opção correta. A. A avaliação da aprendizagem contribui para o planejamento do ensino, cujo foco é a avaliação dos alunos, e para o replanejamento do ensino, cujo foco é a avaliação do trabalho do professor. Aqui eu já achei essa questão ótima, né? Vamos fazer as demais aí só para a gente ver se não tem uma outra alternativa, tá? B. A avaliação do ensino consiste em os alunos atribuírem notas e conceitos ao desempenho dos professores? Esse é o objetivo, né, da avaliação? Que os alunos deem notas aos professores? Sabemos que não, né? C. A avaliação da aprendizagem aplicada a um aluno jamais deve ser usada para informar os professores da escola como é o desempenho escolar dele. Ué, né, a avaliação também serve para informar ao professor o desempenho dos alunos. Então, essa questão está incorreta. D. A avaliação da aprendizagem não pode interferir no modo como o professor planeja? Claro que interfere, né? Pois seu foco é o desempenho do aluno e não do professor? Não, a avaliação ela também serve para orientar o trabalho do professor. Os efeitos da avaliação da aprendizagem não se direcionam ao planejamento pedagógico do ano letivo de sua aplicação, mas ao ano letivo posterior, errado, né? Nós sabemos que a avaliação ela vai informar aí os direcionamentos, as orientações para o planejamento pedagógico. Então, nosso gabarito da 9, letra A de amor aí. 10. Leia as duas asserções a respeito da avaliação escolar e observe a relação entre elas. 1. A finalidade da avaliação da aprendizagem se restringe à certificação. Aqui eu já sei que está falso, porque a finalidade da avaliação não é certificação, tá? Não é somente aí a certificação. Porque a avaliação é uma engrenagem no funcionamento didático e, mais globalmente, na seleção e na orientação escolares. Ela serve para controlar o trabalho dos alunos e, simultaneamente, para gerir os fluxos. Aqui essa questão já está correta. A respeito dessas acessões, assinale a opção correta. A primeira é uma proposição falsa. Sim, é falsa, e a segunda é verdadeira, né? Então, aqui eu já sei que essa questão está correta. A primeira é uma proposição verdadeira? Não, né? E a segunda falsa? Não. Tanto a primeira quanto a segunda são falsas? Não, porque a segunda é verdadeira. As duas são verdadeiras? Não. E a segunda é a justificativa correta da primeira? Não. As duas proposições são verdadeiras, mas a segunda não é justificativa da primeira. A primeira não é verdadeira. Então, o nosso gabarito, de fato, da 10 é a letra A. E aqui está o gabarito, tá bem? Deixa eu olhar aqui no chat. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida? Tá tranquilo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aqui no chat. A gente já está, se eu não me engano, a gente já está indo para o último tema, tá? Que é o currículo. Então, vamos
ao próximo assunto, que é currículo. Se eu não me engano, ele é o último, tá? Estou sem o material impresso aqui, mas acredito que ele seja o último. Então, vamos lá. Currículo. A respeito do currículo da escola, julgue o item subsecutivo. Entre as várias formas de organização do currículo, o currículo articulado é aquele cuja organização pretende exercer controle sobre a prática do ensino. Gente, se ele é articulado, ele vai exercer controle, né? Não. Então, aqui nós já sabemos que o item está incorreto, tá bom? Essa aqui foi bem tranquila, né? 2. De acordo com Gimeno Sacristão, o currículo representa a listagem de conteúdos a serem ensinados na escola? Não. A gente não pode restringir o currículo a esse conceito de listagem de conteúdos, tá? B. Existe uma correspondência total entre o que é saber externo, que potencialmente pode ser transmitido, e a elaboração opa, me perdi, que se faz dos saberes contidos no currículo, né? Essa expressão aqui, correspondência total, não tá legal, tá? Então, essa questão aqui também, ela está incorreta. C. Livros, textos, guias didáticos ou materiais diversos não integram o currículo, né? O currículo, esses recursos acabam sendo reflexo de um currículo, tá? Então, eles influenciam sim. D, o papel do professor é o de aplicar o currículo elaborado em outras instâncias, então cabe ao professor só aplicar aí um currículo pré-estabelecido, né? Também está incorreto. 2. Ao lado do currículo que se diz estar desenvolvendo, existe outro que funciona subterraneamente, denominado oculto, né? Essa questão está falando do currículo real e do currículo oculto. Currículo real é aquele currículo que efetivamente acontece em sala de aula, através do planejamento de aula. O currículo oculto é aquelas influências, aquelas manifestações que ocorrem na escola de forma não dita, tá? Então, por exemplo, se todos os dias os meus alunos sentam de forma enfileirada, né, e eu não falo isso, né, eu não planejo isso, isso é uma forma de currículo oculto, tá bom? Então, 2, letra E. 3. No que se refere a currículo, aprendizagem e universidade corporativa, julgue o item a seguir. Os estudos sobre currículo iniciaram-se nos Estados Unidos da América, certinho, né? Onde Bobbitt desenvolveu uma tendência conservadora do estudo do currículo, que buscava igualar o sistema educacional ao industrial. Perfeito, né? Com base no modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor, né? Quando a gente estuda currículo nessa perspectiva conservadora, a gente fala muito de Bobbitt e Taylor, né? Porque os dois justamente tinham como plano de fundo aí equiparar o sistema educativo à indústria. E isso só foi mudado, né, a partir do toyotismo. Então, essa questão aqui está correta. Então, 3, certo. 4. Os currículos são a expressão do equilíbrio de interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento, enquanto que através deles se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Santos discorre sobre 3 teorias que asseguram os currículos atuais. Aquela que é resultante das influências das ideias das ciências sociais, que traz à tona as discussões sobre gênero, raça, etnia, religião, entre outras questões, é a concepção. A. Crítica. Não.
tá? A concepção crítica do currículo, ela não vai discutir essa questão do gênero, da raça, da etnia. A crítica, ela vai falar sobre questões de ideologia, poder, classe social, tá? Tecnicista, piorou, né? O tecnicismo também não vai falar sobre essas questões. Pós-moderna, aqui nós já achamos a alternativa correta, porque é no currículo pós-crítico que ele vai começar a discutir esses temas aqui, como gênero, raça, etnia. Professor, mas está escrito pós-moderno, não está escrito pós-crítico. Isso foi uma maneira da banca, né, de engabelar aí os candidatos. Então, ela não colocou pós-crítico, ela colocou pós-moderno. Mas o currículo pós-crítico, ele acontece, né, no pós-modernismo. Então, a questão correta vai ser a letra C. E multicultural aqui foi só para encher linguiça, tá? A gente está falando do currículo. 5. De acordo com Bittencourt, né, André Chervel, para quem a escola é lugar de produção de conhecimento? Defende o ponto de vista de que as disciplinas escolares devem ser analisadas como parte integrante da cultura escolar, né? Aqui essa questão já está muito bonita, porque as disciplinas escolares, elas devem ser parte integrante de uma cultura. Vamos analisar as demais. Essas disciplinas são legitimadas pelo saber científico em função da hierarquia dos conhecimentos? Não, né? Não deve haver uma hierarquia aí. São decorrentes das ciências eruditas de referência, novamente está hierarquizando os conhecimentos. Instrumentos de vulgarização do conhecimento produzido por um grupo de cientistas. Nossa, essa questão aqui viajou, né? Entendidas simplesmente como metodologias, conteúdo e metodologia são a mesma coisa, né? Então, a questão correta vai ser a letra A de amor. 6. É a redefinição do sentido dos conteúdos de ensino, de modo a atribuir sentido prático e saberes escolares, abandonando a preeminência dos saberes disciplinares para se centrar em competências supostamente verificáveis em situações e tarefas específicas. O texto acima se refere ao currículo por disciplina. Essa questão aqui está dada, porque ele já falou. Se centra em competências, a gente está falando do currículo por competências, né? Então, ó, não é o currículo por disciplina, não é o currículo por tarefa e nem é o currículo por desempenho, né? É o currículo por competência. Então, o gabarito da 6 será a letra B. 7. Leia o fragmento a seguir. Aqui está errado, né? Tá laia, e eu acabei lendo do mesmo jeito. Leia o fragmento a seguir. Os novos currículos concentram-se em torno das competências que os alunos deverão adquirir, para que possam vir a ser cidadãos de pleno direito, informados e capazes de operar mudanças sociais que se vislumbrem necessárias. Para a organização do currículo por competências, de novo falando sobre o currículo por competências, é necessário considerar os conhecimentos como recursos a serem mobilizados, ou seja, o conhecimento como algo que tem que ser mobilizado no aluno. Aqui eu já acredito que essa alternativa seja correta, né? Vamos ler as demais. B. Garantir a compartimentalização da disciplinar, cada disciplina dentro de uma caixinha. Não. Praticar uma avaliação classificatória. Um currículo por competência não tem a avaliação classificatória como referência. D.
responsabilizar o professor pela elaboração e a avaliação dos projetos de trabalho, né? Esse currículo por competência, ele quer responsabilizar o professor, né, pela elaboração desses projetos? Também não, né? Evitar o surgimento e a discussão de problemas? Também não. Então, nosso gabarito da 7 será a letra A de amor, tá bom? 8. A 8 é para completar aqui. De acordo com Tomás Tadeu da Silva, em Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, tanto os modelos de currículo, aí tem, né, um espaço, propostos por Franklin Bobbitt Ralph Taylor, quanto os modelos mais de currículo, como o de John Dewey, constituíram-se, de certa forma, enquanto reações ao denominado tal, 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 que objetiva proporcionar aos estudantes o conhecimento das grandes obras literárias e artísticas herdadas das civilizações greco-romanas, bem como de suas respectivas línguas. As lacunas do enunciado são corretamente preenchidas por. Então, ó, quando a gente fala de Bobbitt e Ralph Taylor, nós estamos falando de um currículo tecnocrático, tá? Esse currículo tecnocrático é aquele currículo voltado para as questões da indústria, tá bom? Quando a gente está falando de John Dewey, nós estamos falando de um currículo progressivista, tá? Só que olha só, essa questão ela não traz o termo progressivista, ela traz o termo progressista. Aqui eu vou considerar porque essa questão está pedindo de acordo com esse documento, que é o documento de identidade, tá? Escrito por Tomás Tadeu da Silva. Lá, ele coloca que John Dewey é progressista, tá bom? Então, é o que está de acordo aí com o texto, tá? E são reações, né? Essas propostas aí são reações aos denominados currículo clássico ou humanista, tá bom? Então, a letra C de casa vai ser o nosso gabarito, porque o currículo tecnocrático está ligado a Bobbitt e Taylor, o progressista, segundo Tomás Tadeu da Silva, né? Lá nos documentos de identidade, ele fala que John Dewey é progressista, tá? E eles vão aí contra esse currículo clássico ou humanista, tá bom? Então, o nosso gabarito vai ser a letra C de casa, tá bem? Vamos a 9. Uma teoria de currículo é definida pelos conceitos que utiliza. Assim, algum dos conceitos enfatizados pelas teorias críticas de currículo que organizam, né, a estrutura, a forma como vemos o currículo são. Então, ele quer que você marque a alternativa que tem aí palavrinhas da teoria crítica de currículo. Ensino, eficiência, nós já sabemos que não é da teoria crítica, é tradicional, tá bom? Ideologia, poder, sim, só que cultura também não. Então, aqui nós já achamos a questão errada. B, classe social, sim. Organização, planejamento, não. Conscientização, sim. Eficiência, não. Então, sabemos que a B está incorreta. C, cultura, representação, subjetividade são da pós-crítica, tá? Aprendizagem e ensino da teoria tradicional. Então, está incorreto. Subjetividade, daqui a subjetividade vai ser da pós-crítica, eficiência vai ser da tradicional, poder, trabalho e classe social vai ser da crítica. Então, nós já achamos aqui a nossa alternativa correta, letra E. A teoria crítica de currículo, ela vai falar de ideologia, poder, conscientização, classe social e resistência, tá bom? 10. Há diferentes tipos de manifestações acerca do currículo escolar.
Analise as alternativas abaixo e indique a que apresenta conceito adequado ao tipo de currículo. Currículo oficial é o que se dá em sala de aula. Aqui eu já sei que está errado, né? O currículo que se dá em sala de aula é o real, tá? Dependente dos elementos que compõem a política educacional. E esse currículo real, ele também vai depender dos elementos que compõem a política educacional. B. Currículo oculto provém de elementos científicos pensados? Também não, né? O currículo oculto é aquele não dito, tá? Então, nós já sabemos que essa está incorreta. Currículo real é o que é elaborado nos gabinetes das secretarias de educação. Esse é o oficial. O real é o que acontece em sala de aula, tá bom? Esse prescrito oficial é o que acontece o que é elaborado pelos gabinetes, tá? D. As propostas curriculares elaboradas pelos estados e municípios são exemplos de currículos reais. Currículo real é aquele que acontece em sala de aula. Então, aqui nós já sabemos também que está errado. E currículo formal é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino, sim, organizado em diretrizes curriculares, nos objetivos e nos conteúdos de área ou de disciplinas do projeto educativo. Então, esse é o nosso gabarito, tá? Então, para a gente finalizar aí, vou voltar no chat. Professor, a 5, a letra C. Deixa eu ver aqui. Vocês têm alguma dúvida? Não? Professor, eu perdi o gabarito de duas aí, a 4 e a 9. 4 e a 9? Deixa eu voltar aqui. A 4 vai ser letra C. E a 9 vai ser letra E. Então, 4C, 9E. Obrigada. Disponha. Mais alguém tem alguma dúvida? Terezinha? Professor, a quinta do penúltimo exercício, por favor, do penúltimo. A quinta? Deixa eu dar uma olhada. É, que eu fiquei em dúvida também. A 5 é a letra A de amor. Do penúltimo exercício, né? Do penúltimo. Ah, você está falando do outro assunto. Sim. Ah, tá. Então, deixa eu olhar aqui. A 5 é a letra D. Tá, mas lá no gabarito tá a D? Você vê lá pra gente, por favor? Deixa eu dar uma olhada aqui. 5 a C. Mas tá errado esse gabarito aí, tá? Sim. Ah, Porque, olha só, aqui tá falando que ele tá totalmente ao contrário do que eu falei, né? Só que, sim. olha só, a avaliação escolar é algo obrigatório? Não, tá? Não é algo obrigatório. A avaliação, se mal, pode ajudar a prejudicar o aluno. Aqui está falando, segundo esse gabarito, que é F, mas é V, tá? E aqui a avaliação não serve para orientar os alunos e professores? Claro que ela serve, né? Então, ela está falsa, né? Então o gabarito tá errado, né? A quinta? Isso, na 5, o gabarito da 5 do conteúdo de avaliação vai ser letra D de dado, Tá, obrigada. tá? Tá, Espanha, Júlia? mudar aqui, ó. Mais alguém tem alguma dúvida? A professora colocou aqui, a professora Andréia, né? Pode ter acontecido um erro de digitação, depois vai ajustar e a correção aí tá certinho, tá? Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida? Não? Podemos finalizar, então?
Então, vamos lá, me despeço de vocês, viu? Foi ótimo estar aqui com vocês, essa ideia do quiz aí é muito legal, que a gente só vai fazendo exercícios, né, e comentando aí aos poucos cada item. Meu Instagram é Jan Pedagogia, se vocês quiserem me seguir lá, se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer responder aí vocês, tá bom? Podem contar comigo aí na aprovação dos primeiros colocados da Secretaria de Educação aí no contrato temporário, né? Tenho certeza que vocês serão aí os primeiros colocados. Eu ouvi um amém? Ouvi, né? Então, pessoal, contem comigo aí, tá bom? Estou à disposição de vocês e até mais. Boa noite a todos e a todas.